No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Polícia Federal abre inquérito para investigar se presidente Jair Bolsonaro prevaricou no caso de corrupção na aquisição de vacinas Covaxin. Protestos contra o regime em Cuba se ampliam sob suspeita de interferência dos Estados Unidos e colocam novamente em debate embargo econômico imposto pelo país norte-americano. Sindicatos realizam nesta terça-feira atos por todo o país contra o projeto de privatização dos Correios, que pode ser votado essa semana na Câmara dos Deputados. Essas e outras notícias na edição desta terça-feira, 13 de julho do ano de 2021, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Nos últimos dias nós temos acompanhado o avanço de manifestações em Cuba contra o regime da ilha, em especial no final de semana que passou, algo que a mídia dominante tem explorado de maneira massiva. Por conta disso, eu quero fazer a leitura de um artigo do professor Gilberto Maringoni, nosso comentarista aqui do Faixa Livre, onde ele explica as motivações para esses atos. Diz o Maringoni: uma série de protestos se espalhou por algumas cidades cubanas neste final de semana. A situação da ilha piorou muito nos últimos meses com a paralisação do turismo e o avanço do coronavírus. A insatisfação cresceu, com falta de alimentos e escassez energética, mas manifestações concomitantes em várias cidades, sem reivindicação definida, levantam suspeitas de intervenção norte-americana. O país é desafiado pela confluência de 3 abalos sérios. São eles a retração de quase 30% do fornecimento de petróleo em condições vantajosas por parte da Venezuela desde 2015, do cerco econômico imposto por Donald Trump e continuado por Biden, e por mais de um ano de pandemia que desestruturou o turismo. A atuação só encontra paralelo no período especial, logo após o desmonte do socialismo do leste europeu. Segundo a Comissão Econômica para a América Latina, o PIB encolheu 8,5% em 2020. Para o Banco Mundial, a retração foi maior, 11%. A restrição no fornecimento de petróleo acarreta a redução da geração de energia num país movido a termoelétricas e implica limitações no funcionamento da economia. Um efeito cascata, a oferta de alimentos e gêneros de primeira necessidade fica comprometida. O cerco estadunidense, por sua vez, foi endurecido em junho de 2017, no início do governo Trump. O republicano regrediu várias casas na política de aproximação empreendida por Barack Obama a partir de fevereiro de 2014. No fim do mandato, Trump anunciou 191 novas medidas restritivas. Um dos efeitos mais evidentes da retaliação de Washington é a desvalorização da moeda nacional e a aceleração da inflação. Um país escassamente industrializado e dependente da entrada de divisas não tem muitas margens de manobra. Bom, fica mais do que claro que essa política criminosa de embargo estadunidense a Cuba, que já dura mais de 6 décadas, amplia seus efeitos com a pandemia e a escassez de recursos, dada a paralisação das atividades econômicas, em especial o turismo. Mais do que nunca, é preciso defender de maneira irrestrita a soberania cubana e, por fim, ao embargo criminoso, que faz com que os habitantes da ilha se vejam em situação de penúria. A opinião
região do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com o sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o historiador, professor e educador popular Jones Manuel. Jones Manuel, bom dia. Olá, camaradas, bom dia. Sempre um prazer estar participando do Faixa Livre, essa importante trincheira na batalha das ideias pelo pensamento crítico e pela luta popular no Brasil. Jones, muito obrigado por você dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Jones, o acirramento do quadro político brasileiro na última semana se deu de maneira muito intensa, especialmente pelas descobertas feitas pela CPI da pandemia em relação ao envolvimento de integrantes da gestão Bolsonaro em escândalos de corrupção na compra de vacinas contra a Covid-19. Os senadores desvelaram uma disputa entre dois grupos dentro do governo, uma envolvendo a ala política, a turma do Centrão, e outro liderado pelos militares. Aliás, o alto oficialato não gostou nada de ver alguns de seus integrantes acusados de meter a mão no dinheiro público e ameaçaram mais uma vez a democracia. Nós falaremos a respeito disso mais à frente, Jones, mas antes eu gostaria de te ouvir a respeito dessa instabilidade do Jair Bolsonaro há pouco mais de um ano das eleições presidenciais. Ele que, apesar do genocídio que causou com a pandemia e de todas as medidas deletérias e autoritárias, vinha se mantendo como dono da narrativa. Ele pautava a vida política do país e ainda conseguia manter um certo nível de popularidade. O quadro mudou muito rapidamente, inclusive com a pressão da volta do ex-presidente Lula ao cenário político, e a reação do presidente foi a mesma de sempre: atacar as instituições. Como você tem observado essa queda abrupta do Jair Bolsonaro, Jones, com tudo que está colocado e as reações dele a esse panorama? Veja, a questão é que o governo Bolsonaro se torna disfuncional para uma continuidade estável da ofensiva burguesa no Brasil. Essa ofensiva burguesa do imperialismo começou ainda no governo Dilma, com o ajuste fiscal comandado pelo banqueiro Joaquim Levy, ganha um novo impulso com o golpe de 2016 e o governo Temer, e um novo impulso de aceleramento e uma mudança qualitativa, um nível de maior aprofundamento e violência, com a vitória do Jair Messias Bolsonaro e o comando da economia pelo senhor Paulo Guedes. O grande problema é que o governo Bolsonaro, embora venha conseguindo entregar esse conjunto de contrarreformas, leia-se
aprovação da contra-reforma da Previdência, autonomia do Banco Central, privatização da Eletrobras, está encaminhada agora a privatização dos Correios, contra-reforma administrativa e tudo isso. Ele conseguiu transformar o Brasil num pária internacional, né? É isso que o país foi colocado. O Brasil hoje é um país com a visão internacional muito negativa, conseguiu atrair para si uma forte oposição de vários setores do mundo da cultura, da intelectualidade, artistas, ONGs, personalidades públicas e por aí vai. E no Brasil se cria uma forte oposição à figura do Bolsonaro, a seu governo, e essa oposição pode ser direcionada para o legado do governo Bolsonaro e também para tudo que foi construído desde o ajuste fiscal com o governo Dilma para cá. De tal sorte que, do ponto de vista eleitoral, para a burguesia, Bolsonaro começa a ficar disfuncional. Do ponto de vista do partido fardado, do interesse dos militares no governo, a figura do Bolsonaro começa também a apresentar cada vez mais disfuncionalidades. Aliado a isso, era previsível que uma hora a popularidade de Bolsonaro ia começar a derreter com maior aceleramento, dados os próprios efeitos da pandemia e o fim do auxílio emergencial de R$600, que acabou atuando como uma espécie de colchão para os efeitos mais graves da crise econômica, potencializada pela pandemia, né, que não começou com a pandemia, e atuou também como uma espécie de colchão, reduzindo o ritmo de derretimento da popularidade do Bolsonaro. Como vários e vários analistas colocaram, inclusive em várias entrevistas que eu acompanhei aqui no Faixa Livre, era previsível que com o fim do auxílio emergencial, a continuidade da pandemia, das mortes em massa, o aumento da fome, do desemprego, da miséria, da pobreza, a popularidade do Bolsonaro ia derreter. Aliado a isso, a gente teve a volta dos atos de rua, né? A volta das grandes mobilizações acelerou o derretimento da popularidade de Bolsonaro. Então, Bolsonaro, ele tem uma situação de governo em que ele já perdeu as ruas, o que é uma tragédia, em especial para um governo que se caracteriza por uma mobilização permanente de base social. Ele já perdeu as ruas, ele tem uma popularidade derretendo e, pela própria característica do projeto político que lidera, vai ter dificuldade de recuperar essa popularidade, porque para retomar algum nível de popularidade seria necessário, por exemplo, um programa de retomada de investimento público, de geração de emprego e de ataque ao problema da fome. É muito difícil fazer isso sem romper com o ultraliberalismo comandado pelo Paulo Guedes. Então é um governo que tem sua popularidade derretida cada vez mais, e do ponto de vista institucional, vários atores do sistema político burguês começam a buscar um afastamento simbólico e também, agora com mais timidez, um afastamento prático do Bolsonaro, porque a figura dele tendencialmente será muito prejudicial na eleição de 2022, não só a nível de eleição presidencial, mas a nível também de eleição estadual, né, de governador, deputado, senador. Tendencialmente, tudo constante hoje, figuras associadas a Jair Bolsonaro tendem, de um ponto de vista nacional, ainda que com algumas exceções regionais, não ir bem no processo eleitoral do ano que vem. Uma dessas reações do ex-capitão Jones foi chamar o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, de idiota e imbecil, por conta da posição do ministro do STF sobre o voto impresso, dizendo que não haverá eleições no ano que vem caso essa proposta não seja aprovada pelo Congresso. O Bolsonaro chegou a alegar, sem provas, que houve fraude nas eleições de 2014, que elegeram Dilma Rousseff. Como resposta, Luiz Roberto Barroso garantiu que o pleito acontecerá em 2022. O problema, Jones, é que essa disputa retórica só favorece o bolsonarismo, na minha avaliação, pois deixa a militância do presidente acesa.
Não está faltando uma resposta mais firme do judiciário, como, por exemplo, julgar aquela suspeita de que houve financiamento ilegal da campanha que elegeu a chapa Bolsonaro-Mourão em 2018. É muita garganta e pouca atitude, Jones. Eu tenho um acordo com a sua avaliação, mas veja, camarada, isso não vai acontecer, né? Porque, como eu disse, o que é o bolsonarismo? O bolsonarismo é o encontro do fundamentalismo religioso, do liberalismo econômico, do lavajatismo e do partido fardado com as bênçãos da burguesia e do imperialismo. Esse amálgama de interesses garantiu a continuidade da ofensiva burguesa. O Barroso, o STF, o Judiciário de maneira geral, não pode apresentar uma postura mais firme contra Bolsonaro e desvelar o conjunto de interesses que garantiu a eleição do fascista, né? Muito menos, por exemplo, colocar em questão o próprio STF, porque, assim, vamos lembrar, foi o STF que colocou Lula na cadeia de maneira ilegal e que, por exemplo, provocou aberrações jurídicas interferindo diretamente no processo eleitoral, como proibir o Lula de dar entrevista, sabendo do impacto que essa entrevista teria no processo eleitoral, uma coisa que é francamente ilegal. Então, assim, o STF, e me parece que Bolsonaro e o bolsonarismo sabem disso, jogam com isso, o STF, ele pode contestar Bolsonaro até determinado limite. E esse limite é muito curto. Então vai ficar um jogo de reafirmação bravateira do Estado de Direito, da democracia e da legalidade, sem tomar nenhuma medida concreta contra Bolsonaro, a não ser num processo de enfraquecimento final dele. Aí a coragem, entre aspas, dos ministros do STF tendencialmente vão crescer. Mas na situação atual, essa contenda, esse confronto, vai se manter na dimensão mais retórica do que qualquer outra coisa. Como eu comentei anteriormente, Jones, o Bolsonaro tem jogado a bola para sua militância na tentativa de que seus apoiadores liderem um movimento golpista contra as nossas instituições ditas democráticas. Uma das demonstrações disso foi quando o presidente, diante da sua horda, na saída do Palácio da Alvorada, questionou, abre aspas, já está certo quem vai ganhar as eleições. Nós vamos deixar? Fecha aspas. Até que ponto, Jones, essa militância bolsonarista representa um perigo para essa democracia liberal que ainda temos no nosso país? Veja, hoje, no cenário político atual, o bolsonarismo perdeu as ruas. Acho que isso ficou muito claro quando o Bolsonaro chamou a motocicleta em São Paulo, no maior estado do país, num estado em que ele ganhou de lavada em 2018, foi uma atividade nacional que teve deslocamento de motoqueiros de todo o Brasil, e mesmo assim eles não conseguiram colocar 10 mil pessoas na rua, sabe? Numa cidade que tem mais de 10 milhões de habitantes. O bolsonarismo perdeu as ruas, mas ao mesmo tempo, de 2019 para cá, mais de 1 milhão de armas foram compradas no Brasil com a facilitação do negócio de armas feita durante o governo Bolsonaro. Essas armas foram compradas, uma quantidade ao menos considerável, por fanáticos bolsonaristas, né? Especialmente das classes médias, dado o valor, né, do armamento e da munição. Essas pessoas, no processo eleitoral, vendo a derrota de Bolsonaro, podem e, ao meu ver, devem sair às ruas. Devem no sentido que vai acontecer. Não dá, a meu ver, para prever a escala que isso vai acontecer. Mas, assim, se na eleição de 2018 a gente teve casos de militantes de esquerda agredidos, ameaçados, inclusive mortos, vamos lembrar o caso do Moa do Catendê, na eleição de 2022, ou até ainda esse ano, dependendo de como se desenrolar a conjuntura, deve acontecer sim de grupos, de figuras bolsonaristas provocarem ataques físicos, inclusive ataques armados. Que escala isso vai ganhar, se isso vai prosperar, se isso vai fazer sucesso, eu não arrisco dizer. Agora, que vai acontecer, me parece inquestionável. A CPI da pandemia tem te surpreendido, Jones? Eu te confesso que não esperava que essa comissão do Senado pudesse levar a todas essas descobertas, com destaque para a atuação do presidente da CPI, o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, com muita coragem e assertividade nas abordagens. Agora, o Renan Calheiros, raposa velha, sempre envolvido em uma série de episódios sombrios na República, ele deu uma declaração sensacional após a resposta grosseira do Bolsonaro a uma carta enviada por senadores. Disse o Renan, abre aspas,
Ontem nós mandamos uma carta para o presidente da República e o país ficou estupefato com a maneira como ele respondeu esta comissão parlamentar de inquérito. A escatologia proverbial do presidente da República recende ao que ocorreu no seu governo na pandemia. Todos sentimos esses odores irrespiráveis que empestearam o Brasil e mataram tantos inocentes. Fecha aspas. Nós podemos considerar essa comissão parlamentar de inquérito uma grata surpresa, Jones? Veja, a meu ver, a CPI ganhou uma nova dinâmica com a volta dos atos de rua. Com a retomada das ruas, a CPI ganhou uma nova dinâmica. Ela conseguiu ter respaldo social para avançar e criticar mais o governo. Deu mais coragem e assertividade para os senadores. Se acelerou o clima, a percepção de que o governo Bolsonaro está se derretendo, está perdendo base social, está perdendo popularidade, está perdendo respaldo. Eu acho que desde o começo a CPI se configurou como uma caixa de ressonância ou como uma espécie de tambor refletindo as forças em presença. A partir do momento em que a oposição ao bolsonarismo estava única e exclusivamente centrada na institucionalidade e estava voltada para 2022, com toda aquela expectativa de que não aguento mais esse governo, tomara que 2022 chegue logo, e aparece um novo eixo de oposição centrado nas ruas, em que a palavra que sintetiza não espero que 2022 chegue logo, mas sim, não aguento esperar até 2022, a CPI ganha um novo respaldo político, uma nova força para atacar esse governo. Então, eu não diria que eu fiquei surpreso com o desempenho da CPI, porque isso era esperado se os atos de rua dessem certo. Eu lembro que antes do primeiro ato do dia 29, eu dei uma entrevista para um jornal sindical e eu falei que se os atos de rua fossem exitosos, isso teria um reflexo muito importante na institucionalidade e daria um impulso para a CPI ter uma efetividade maior. A análise que eu fiz uma semana antes dos atos do dia 29M, o 29 de maio, vem se confirmando. Então, enquanto as ruas conseguirem manter força, expressar força social, e se também os senadores não cederem às pressões e ameaças do Partido Fardado, me parece que a tendência é a CPI seguir avançando sobre o bolsonarismo. Aproveitando que eu falei sobre o parlamento, Jones, me parece que há uma diferença de postura muito clara entre os presidentes das duas casas legislativas. Enquanto no Senado, o Rodrigo Pacheco tem respondido, ainda que de maneira tímida, às ameaças do bolsonarismo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, segue calado, sequer comenta essas declarações polêmicas do presidente. Está muito claro que esse senhor representa o que há de pior no Congresso, esse baixo clero, que há anos atua nessa política fisiológica de troca de verbas por apoio. Mas o Arthur Lira não está passando do limite na defesa do Bolsonaro, Jones? Veja, eu acho que sim, mas qual é o X da questão? Enquanto Bolsonaro conseguir manter parte expressiva do chamado centrão, que é a direita neoliberal tradicional, em torno de si, o Arthur Lira vai ter respaldo para continuar o seu trabalho. O Arthur Lira é um tipo de bandido, tipo de mafioso, que daqui a 4, 5 anos ninguém vai lembrar o nome dele, né? É um garoto de recados da burguesia brasileira, que está aproveitando a situação para operar todas e cada uma das contra-reformas e que está tentando fazer o máximo para depois, quem sabe, se transformar em lobista de alguma empresa que ele está ajudando de maneira espúria a ter lucros recordes. O X da questão, me parece, são dois. Primeiro, a gente precisa enfrentar o Partido Fardado, colar o desgaste da imagem do governo Bolsonaro nas Forças Armadas, não baixar a cabeça, levantar a bandeira do Partido Fardado, voltar para os quartéis e abandonar esse governo, fortalecer os atos de rua e potencializar as mobilizações, dando passos mais ousados, como a jornada de mobilizações envolvendo trancaços, paralisações e a construção de uma greve geral. Aumentando a pressão nas ruas, conseguindo imprimir paralisações na produção,
para gerar lucro à burguesia e desgastando o partido fardado, a tendência vai ser que cada vez mais partidos do Centrão comecem a se afastar do governo Bolsonaro, como eu disse, pensando também na eleição do ano que vem, e o Arthur Lira vá perdendo força, até que inclusive sua gestão totalmente antipopular e criminosa seja paralisada. Então, enquanto as ruas não tiverem força suficiente para imprimir prejuízos econômicos à burguesia, porque note, as mobilizações de rua estão sendo muito importantes, mas elas não deram prejuízo até agora para a burguesia. Estão acontecendo no sábado, não envolvem o mundo do trabalho de maneira mais direta ainda, não estão paralisando a produção. E também existe uma cumplicidade muito grande ainda do conjunto das lideranças da oposição com o partido fardado, né? O tom que Lula, que Dino, que Ciro Gomes, que essas figuras adotam com o partido fardado é um tom muito brando, é um tom de proteção, de tentar cooptar as Forças Armadas elogiando os milicos, né? É um erro tático gigantesco. A gente precisa recalibrar a tática política frente ao partido fardado e escalonar os atos de rua com ações que impactem diretamente no capital para ir desidratar esse consenso burguês e mafioso que está ali formado na Câmara dos Deputados sob o comando do Arthur Lira. Jones, eu queria focar agora nos militares. Como nós já dissemos, uma parte desses integrantes das Forças Armadas que estão no governo se envolveram diretamente com escândalos de corrupção na aquisição de vacinas, liderados pelo ex-ministro general Eduardo Pazuello e pelo ex-secretário executivo, o coronel Elcio Franco. Isso tem provocado muitas críticas dos senadores da CPI à postura desses militares, em especial do presidente da comissão, Omar Aziz. O ministro da Defesa, general Braga Neto, e os 3 comandantes das Forças Armadas reagiram em uma nota ameaçadora à ordem democrática. Depois da grita geral que houve, eles tentaram minimizar. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tentou colocar panos quentes, mas o brigadeiro Carlos Almeida Batista Júnior, que comanda a aeronáutica, voltou a colocar fogo no caldeirão e disse em entrevista ao Globo que aquela era apenas uma ameaça e que as Forças Armadas não irão enviar outras 50 notas. Esses militares estão blefando, Jones, apoiados nas benesses e nos esquemas de corrupção que o bolsonarismo tem oferecido a eles, ou há de fato uma ameaça aberta, na sua opinião? Veja, eu acho que não é blefe, eu acho que são os militares fazendo política. As Forças Armadas elas têm uma vantagem muito grande porque elas conseguem impor sua vontade política a partir de uma ameaça de uso das armas, percebe? Então, assim, é um fator diferencial. O que um partido político tradicional pode fazer é mobilizar seus recursos institucionais, deputados, senadores, prefeitos e por aí vai, em torno de uma determinada bandeira, ou mobilizar as ruas, né, os movimentos populares, os sindicatos, protestos, passeatas, greves. O partido fardado ele tem uma característica, em particular, que ele detém as armas, né? Ele detém um comando do monopólio legítimo da força, da coerção. E uma ameaça permanente de uso da força inibe os outros atores do sistema político, os atores civis, para se subordinar à política do partido fardado. Então eu não acho que é blefe, nem eu acho que a questão inicial um medo de um golpe tal qual 1964. Veja, os militares eles estão no governo. Esse é o governo mais militarizado da história. Isso não se trata de uma retórica muito ruim que circula pela internet, que é o golpe já está dado. Não, a questão é o seguinte, os militares eles traçaram um plano de colonização do governo. Esse plano vem dando muito certo. Eles instituíram uma tutela militar. Como parte da política militar, eles tentam se colocar enquanto um poder moderador ocupante do governo. Então eles são atores políticos centrais do governo, mas não toleram que os outros atores políticos questionem sua atuação política e usam a partir disso o medo das armas. O que a gente tem que fazer é anular esse recurso político e simbólico, né? Como diria os jovens, trucando. Então os militares ameaçam com um golpe
a gente tem que responder num tom duro de volta. Tem que dizer que os militares são, sim, corresponsáveis pelo genocídio. Tem que falar dos casos de corrupção dos militares. Tem que falar que a tragédia de fome, desemprego, miséria, pobreza que o Brasil vive é responsabilidade também dos militares. Falar da responsabilidade direta dos militares naquela tragédia humanitária em Manaus. Constranger os militares, retirar sua popularidade. Como disse um amigo meu, os militares eles já têm as armas, eles não podem ter consenso e base social. Então a gente tem que atuar sistematicamente para desidratar qualquer apoio, consenso e base social dos militares, negativar a imagem da instituição militar num conjunto da sociedade, para ir inviabilizando essa arma política deles, que é essa retórica ameaçadora. Percebe? Eu acho que é por aí que a gente tem que atuar para ir anulando esses instrumentos de fazer política do partido fardado a partir da ameaça do uso das armas. E a nossa oposição, Jones, tem atuado da maneira mais adequada diante desse caldeirão confuso e autoritário, com um governo genocida, entreguista? Os partidos têm se posicionado como deveriam. E essas atitudes das chamadas forças democráticas são suficientes? Não, como eu já falei aqui em outras entrevistas no Faixa Livre, a maioria das oposições atua de maneira vergonhosa, né? Como eu já adiantei, primeiro, as lideranças da oposição criticam pouco os militares. Com exceção do deputado Glauber Braga, que é pré-candidato à presidência da República pelo PSOL, a posição das lideranças é de bajular os militares, ou então ficar procurando, numa ilusão permanente, o militar que supostamente seria democrata, seria legalista e por aí vai. Como inclusive, durante 2017, muitos tinham essa ilusão com o Santos Cruz, né? Que o Santos Cruz seria esse militar democrata, legalista e por aí vai. Aliado a isso, jogam muito suas fichas em 2022, né? Várias lideranças e organizações da oposição foram obrigadas a ir para as ruas. Não custa lembrar que o PT, por exemplo, boicotou o ato do dia 29 de maio, chegando inclusive ao vice-presidente nacional do PT, Wellington Quaquá, publicar um artigo no jornal O Dia, antes do ato, criminalizando os atos de rua e dizendo que ir para a rua era fazer igual os bolsomínios, né? O próprio PSOL, inclusive o PSOL aqui em Recife, não foi para as ruas dia 29, soltou nota oficial dizendo que não era o momento de ir para as ruas. Então, são setores que foram obrigados a ir para as ruas pela própria pressão e a dinâmica do movimento de massas. Aliado a isso, há uma ideia permanente de frente ampla, em vez de fortalecer um polo radical, popular, que coloque o debate econômico, o debate de revogar as contrarreformas como elemento central. Então, veja, o que existe é um acotovelamento na oposição por compor uma frente com um setor da burguesia e por articular um grande pacto de esquecimento nacional, como se a questão fosse só derrotar a figura individual de Jair Bolsonaro, do ponto de vista eleitoral, e não colocar em questão tudo que foi desmontado, destruído, todas as contrarreformas que vêm sendo impostas ao povo brasileiro nos últimos anos, né? E aí, nessa compreensão, em maior ou menor medida, estão praticamente todos os grandes líderes da oposição, com exceção, repito, do deputado Glauber Braga, que é quem, de maneira firme e sem vacilação, vem colocando a centralidade da mobilização popular, da luta pela revogação das contrarreformas, a crítica ao partido fardado, e vem colocando abertamente a necessidade de se debater, de se colocar nas ruas como pauta popular uma estratégia socialista. Há algum fator, Jones, que possa vir a alterar essa correlação de forças, obrigando o Arthur Lira a colocar em pauta o impeachment do Jair Bolsonaro? Sim. Como eu já adiantei, parece que a gente tem 3 tarefas centrais. Primeira tarefa central, construir uma greve geral. A gente precisa, para ontem, pressionar e dialogar com as centrais sindicais para atuar na construção de uma greve geral, para dar um salto qualitativo nas mobilizações populares, que, embora muito importantes, fundamentais e que precisam ser fortalecidas, não tem ainda tocado
no bolso do capital, né? No bolso da burguesia, né? Porque a burguesia sente quando você paralisa a produção. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é necessário a constituição de um polo radical de esquerda que não esteja preocupado em construir uma frente ampla e participar de um grande pacto de crescimento nacional, como se a solução para essa crise econômica, política e humanitária fosse um grande acordão, como o acordão que deu origem à nova república. Nesse sentido, me parece que algumas organizações que têm ganhado muito protagonismo nas mobilizações de rua, como o PCB e a UP, a Unidade Popular pelo Socialismo, deveriam se articular enquanto um novo polo de esquerda no Brasil, aglutinando setores do PSOL e de outras organizações menos nacionais, para representar uma alternativa para uma linha que é a linha da Frente Ampla, que é a linha do Lula, que é a linha do Ciro, que é a linha do Dino, que é a linha do Marcelo Freixo, e por aí vai. Me parece também que no debate eleitoral, que infelizmente já está colocado, a gente precisa de mais pessoas com o discurso do deputado Glauber Braga, né? Que vem usando a pré-campanha eleitoral como um instrumento de mobilização, de politização, de resistência às contrarreformas, de mobilizar para o debate sobre a revogação das contrarreformas, fazer a crítica ao partido fardado. E por último, como eu já falei, a gente precisa de uma grande união nacional das esquerdas para uma ofensiva contra o partido fardado. A gente não pode deixar com que o desgaste do governo Bolsonaro não se estenda para as Forças Armadas. Porque, como eu já disse, eles têm as armas, eles não podem ter apoio social. Eu queria encerrar, Jones, com uma avaliação sua para esses atos de rua que têm tomado o país nesses últimos 2 meses quase, mostrando que a nossa população já não aguenta mais essa gestão golpista e corrupta que comanda o país. O que tem chamado a atenção nessas manifestações pelo Fora Bolsonaro, Jones? E qual é a importância delas nesse momento em que o país atravessa de fragilização do governo? Veja, sobre os atos de rua, acho que é importante dar um contexto mais amplo. Ano passado, a gente teve o ensaio de mobilização das torcidas antifascistas, que acabou não prosperando, não durando muito. E tivemos também jornadas de luta em defesa da educação e contra os cortes, né, com um protagonismo muito grande das juventudes. Acabou que o Brasil passou o final de 2020 sem grandes mobilizações, numa expectativa da vacinação caminhar para a gente voltar a ter mobilizações de rua. Essa expectativa não aconteceu. No pós-eleição, houve aquela ressaca que é tradicional na militância, né, depois do processo eleitoral, um certo cansaço, dificuldade de tocar as mobilizações. E acabou que o Brasil se transformou em 2021 em um dos poucos países da América do Sul que não estava vivendo convulsões sociais. Porque se a gente lembrar, o Paraguai teve grandes protestos de massa esse ano, o Peru, grandes protestos e crise política esse ano. O mesmo pode ser dito do Equador, que inclusive passou por um processo eleitoral, o Chile, as mobilizações de rua continuada, Colômbia, grandes protestos de massa, inclusive com a greve geral contando com altíssima taxa de desemprego, né? Mesmo assim, conseguiram fazer uma greve geral. A gente teve também inícios de mobilização, ainda que não muito forte, no Uruguai. Um contínuo enfrentamento e resistência na Venezuela, um processo de recuperação do legado do golpe de 2019 na Bolívia esse ano, com intensa mobilização popular. Então, existia, e aliás existe, um vento de mobilização e de viragem à esquerda na América Latina, que o Brasil estava incólume, mas cada vez mais a militância brasileira estava se sentindo inquieta, se sentindo pressionada para fazer algo para tomar as ruas. No dia 29 de maio, surgiu quase que mais ou menos espontaneamente, surgiu de uma mobilização que teve origem no Rio de Janeiro contra o fechamento de universidades públicas, e aí depois foi abraçado e chamado como Data Nacional de Mobilização, mas que dia 29 foi intensamente boicotado. E aí, como eu já disse, foi boicotado pelo PT, isso está disponível nas redes sociais. O PT
de Salvador, antes do dia 29, falou que era uma insanidade tomar as ruas no Instagram oficial do partido. O PT de Pernambuco soltou nota dizendo que não ia para as ruas. O PT de Alagoas soltou nota dizendo que não ia para as ruas. O Quaquá, o vice-presidente nacional do PT, como eu já falei, soltou um artigo no jornal O Dia criminalizando as manifestações. Lula ficou em silêncio, Haddad ficou em silêncio, os deputados, governadores do PT ficaram em silêncio. O próprio PSOL também não foi lá muito empolgado, né? O PSOL faltou aos atos em várias cidades. Aqui em Recife foi mais chamativo porque é uma capital, né? E aí o PSOL, na sexta-feira, junto com o PT, decidiu não ir para o ato. PDT também não jogou peso nenhum nos atos. Então você veja, você teve o dia 29, os partidos da oposição, que estavam todos voltados para 2022, eles torceram para dar errado. Torceram para dar errado. Isso foi visível, inquestionável em várias cidades e em algumas capitais. Só que o dia 29 foi um sucesso, o que tensionou para uma maior presença dessas organizações, e que aconteceu no dia 19, né, que acabou tendo uma repercussão muito maior, uma adesão maior dessas organizações, mas tanto no dia 29 como no dia 19, o grande destaque não foram essas organizações tradicionais, né? PT, PCdoB, PDT, PSOL. O destaque foram as organizações comunistas e revolucionárias. Eu diria que de norte a sul do Brasil, os três maiores blocos nos atos normalmente eram os blocos do MST ou do MTST, ou o bloco da UP, da Unidade Popular pelo Socialismo, ou o bloco do PCB. Aqui em Recife, por exemplo, no dia 29M, o PCB era o maior bloco na rua, né? Isso aconteceu também em várias outras cidades. E teve muito destaque os gritos, as palavras de ordem, a imagem das bandeiras comunistas, dos símbolos comunistas, as palavras comunistas. Então, esses partidos que cresceram muito durante a pandemia, como o PCB e a Unidade Popular pelo Socialismo, tiveram um papel muito grande junto com pessoas independentes, pessoas sem organização, em sua maioria jovens, que não aguentam mais o genocídio em curso, não aguentam mais o governo Bolsonaro, se sentiam inquietas por ver toda a América Latina explodindo em mobilizações e o Brasil parado. A partir daí, as organizações lideradas pelo PT, né, do Campo Democrático Popular, e o PSOL a reboque, porque hoje, na prática, o PSOL está, sobre muitos aspectos, a reboque do PT, decidiram tomar as ruas para dar direção nas manifestações. Jones Manuel, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar também o meu abraço. Eu que agradeço, camarada. É sempre um prazer estar dialogando aqui com o público do Faixa Livre. Estou sempre à disposição para quando precisarem. E deixo a indicação para os ouvintes também para me acompanharem no meu canal no YouTube, que está com o meu nome, Jones Manuel. Estou sempre postando lá as análises políticas de conjuntura, os debates teóricos, os debates políticos que venham fazendo. Um abraço a todas e todos e até a próxima. Conversamos aqui com o historiador, professor e educador popular Jones Manuel. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o ex-diretor da área de negócios de gás e energia da Petrobras, professor titular e ex-diretor do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo, a USP, Hildo Sauer. Hildo Sauer, bom dia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Anderson. Hildo, muito obrigado por você mais uma vez conversar conosco aqui no Faixa Livre. Hildo, uma das muitas características deletérias dessa gestão do senhor Jair Bolsonaro na presidência da República é o entreguismo. Esse sujeito fez um consórcio com esses ultraliberais, aproveitando o sentimento antipetista que havia no nosso país para conseguir chegar à presidência da República. Já no Palácio do Planalto, ele tem levado à frente os planos privatistas da turma que comanda o capital no país e defende esse discurso inconsequente do Estado mínimo. Já aprovou no Congresso a venda da Eletrobras, tem fatiado a Petrobras para privatizar a empresa, os Correios são o próximo alvo dessa turma.
Antes de nós falarmos especificamente sobre o tema privatizações, em especial no nosso setor de energia, Hildo, eu gostaria de ouvir uma avaliação sua para esses pouco mais de 2 anos e meio da gestão do senhor Jair Bolsonaro. Este governo se revelou um verdadeiro desastre, uma tragédia, como resposta às práticas malévolas dos governos de coalizão, da Frente Brasil Popular e os anteriores, que instrumentalizaram o patrimônio e a gestão de empresas estatais para lá nomear despachantes de interesse que frustraram a expectativa que existia em torno da gestão proba. No entanto, esses crimes acabaram por justificar uma tragédia e um assalto total. Entrega-se tudo à sanha da especulação financeira, subordina-se tudo ao interesse de curto prazo, em detrimento da organização de uma base de produção. O setor elétrico brasileiro, o setor de petróleo e gás liderado pela Petrobras, foi construído ao longo das últimas 8, 9 décadas com imensa participação popular, porque todas as constituições sempre afirmaram que os potenciais hidráulicos, os recursos do subsolo, como o petróleo, gás natural e os recursos minerais, são patrimônio da população, que com tecnologia, conhecimento e recursos humanos deveriam ser convertidos em riqueza, numa plataforma de melhorar a produção, melhorar as condições de vida e construir um país justo e inclusivo. Este sonho foi parcialmente frustrado em suas expectativas, mas o que se está fazendo agora é praticando um ultrajante neoliberalismo que fracassou em todos os quadrantes do mundo, maiormente o próprio Chile, onde o ministro da Economia deste desastrado governo esteve presente, que agora, numa constituinte, está reconstruindo as bases de um país diferente face ao desastre que o neoliberalismo lá deixou em todos os setores, previdência, saúde, educação e infraestrutura. De maneira que esperemos que esta tragédia, este desastre, sejam suficientes. Desastre na pandemia, a gestão da pandemia, a renitente corrupção que também está agora claramente despontando também, sirvam como reflexão para a construção de uma nova proposta política que supere os erros do passado, os desastres do passado e a tragédia do presente, construindo um novo país que é possível. O sonho não morreu, nós podemos irmanar novamente os brasileiros no espírito de cooperação, de solidariedade para construir um país diferente, com a infraestrutura, com o setor energético, a Petrobras, a Eletrobras e tudo mais que já foi construído ao longo de décadas, resgatar este caminho para aumentar a produção, melhorar a produção, investir na educação pública, na saúde pública, na infraestrutura urbana, na infraestrutura produtiva e de mobilidade, para aumentar a produção, distribuir melhor a produção, erradicar definitivamente a miséria, criar cidadãos, converter todos os brasileiros em cidadãos autônomos que não precisem depender de Bolsa Família e de outros arremedos para sair da situação grave em que se encontra. O processo político que está sendo ameaçado nas suas bases, inclusive os direitos fundamentais, os direitos democráticos, por este governo totalitário de vertente neofascista. Esperamos então que o exercício daqui para frente, até o ano que vem, seja um de esperança e construção para superar esta tragédia que nos acomete. O Brasil é maior que isto. Os brasileiros, no fundo, têm ainda o espírito e a capacidade de se reconstruir, de buscar uma nova trajetória. Ela é possível e ela é necessária. E ela deverá acontecer com o debate amplo, aberto, para desfazer toda a tragédia, todos os desastres cometidos nos últimos anos. Vamos reconstruir o Brasil, mãos à obra, o caminho está logo ali.
Falando agora sobre esse tema, no qual você é um dos maiores especialistas do nosso país, Hildo, nesses últimos meses o Brasil tem se visto às voltas com uma ameaça de racionamento de energia provocada pelo discurso do governo por essa falta de chuvas nos reservatórios que fazem as nossas usinas hidrelétricas funcionarem. O grande problema é esse mesmo, Hildo. É a natureza que tem provocado essa crise energética no nosso país? Qual é a raiz desse nosso drama? Ao contrário do que diz o discurso oficial, o problema não está na hidrologia, não está na falta de chuvas, está no modelo e na política. É verdade, sim, que estamos atravessando neste momento uma das piores, se não a pior, situação hidrológica desde que os registros de hidrologia são feitos no Brasil, 1931. Portanto, nos últimos 90 anos. Anteriormente, o período mais crítico tinha sido o ano de 1954. Mas o modelo deve considerar sempre que a hidrologia tem variações, por isso existe uma média. Tem anos em que ela está abaixo, tem anos que ela está acima, tem anos que ela atinge o máximo, tem anos que ela atinge o mínimo. Estamos no mínimo. O sistema foi planejado para que, mediante reservatórios e essa energia acumulada nos reservatórios, que corresponde hoje a cerca de 1/3 de todo o consumo anual. Portanto, se nós começamos um ano com reservatórios cheios, temos nos reservatórios aproximadamente 1/3 da energia a ser consumida no ano, que, adicionada da hidrologia que vai entrar neste ano, mais a capacidade das usinas eólicas, das usinas fotovoltaicas, da geração com recursos renováveis de outras fontes, como bagaço de cana, biogás, e da reserva das termoelétricas, nós possamos atender a demanda de energia durante o ano, até o fim do ano. Então, os reservatórios chegaram baixos este começo de ano, no fim do período chuvoso, de fim de março, porque ano passado nós retiramos muito mais água do que o desejado dos reservatórios. Para poupar combustível do ano passado, das usinas térmicas mais baratas, o operador acabou despachando mais hidrelétricas. Portanto, começamos este ano com os reservatórios baixos. Combinado isto com a hidrologia crítica, encontramos-nos numa situação problemática. É possível que o país passe o ano sem racionamento. Por quê? Por causa da crise econômica decorrente da pandemia e das medidas econômicas deste governo. A demanda de energia elétrica está inferior ao que era previsto no passado. E com a existência de termoelétricas contratadas no passado de maneira equivocada, em lugar de outras de melhor qualidade e de menor custo, é possível, então, que a um custo muito elevado, um grande sobrepreço que a população vai pagar desnecessariamente, nós chegamos ao fim do ano, quando as chuvas retornam, lá por novembro, sem ter que racionar. Então, o ano que vem, evidentemente, vai depender, 2022, da hidrologia que vai entrar e das medidas que forem tomadas daqui para frente. De qualquer maneira, esse sobrecusto que estamos pagando agora é decorrente dos problemas de operação, do modelo que orienta a operação, que decide se vai guardar água gastando combustível de usinas mais baratas, ou se corre o risco de retirar água, apostando que no ano seguinte vai ter mais hidrologia favorável e, então, ter que usar as termoelétricas caso isso não aconteça. O Brasil, que tem os melhores recursos naturais, eólica, fotovoltaica, além das tradicionais hidrelétricas, poderia ter a tarifa mais barata de todas. A crise que estamos passando, portanto, é da falta de investimentos em usinas adequadas. Contratamos muito mais termoelétricas caras do que o necessário, por um critério de escolha equivocado, ao invés de contratar usinas eólicas fotovoltaicas. É preciso deixar claro, ao contrário do que têm dito todos no discurso, inclusive em grandes partes dos setores da imprensa.
de que devemos depender menos da natureza. Não. É possível, com a ciência que temos hoje, fazer uma previsão de qual é o mínimo garantido que nossas usinas hidrelétricas, nossas usinas eólicas, as usinas solares vão fornecer de energia e, combinando isto com as reservas das usinas termoelétricas, ter uma garantia de abastecimento ao menor custo. Estão querendo agora usar a crise para aumentá-la. Dizer que é necessário contratar mais usinas termoelétricas, que são mais caras, mais poluentes e só servem ao interesse dos investidores. E o que falta para nós resolvermos esse quadro de escassez de energia, Hildo? É falta de investimento, falta vontade política? Porque em pleno século XXI, com países do mundo inteiro renovando sua matriz energética, optando por fontes menos poluentes, sustentáveis, nós seguimos nesse marasmo. Há duas questões que precisam ser urgentemente revisadas. Primeiro, é o conceito do setor energético, que passou a ser reformado desde 1995, depois da tentativa fracassada de Collor em 90. E desde então, 95 para cá, vivemos em crise permanente, porque há uma forte disputa econômica. As soluções técnicas, recursos humanos, recursos tecnológicos e recursos naturais nós temos. A questão é que há uma disputa entre o interesse dos investidores, dos grandes consumidores, em detrimento da população brasileira. Os investidores preferem investir em usinas termoelétricas porque o custo inicial delas é em torno da metade por cada quilowatt instalado do que é de uma hidrelétrica, de uma eólica ou de uma fotovoltaica, para a capacidade energética equivalente. A diferença vem depois, porque então quem investe em termoelétricas tem a receita garantida para recuperar seu capital e, caso ela venha a ser despachada, também é ressarcido dos custos de combustível. Quando nós fazemos uma combinação equivocada de ter muita termoelétrica que vai ser despachada continuamente, o custo do combustível se torna astronômica, além de ser um enorme ônus ambiental desnecessário. Nos últimos 25 anos, nós contratamos muito mais usinas a carvão, usinas a óleo combustível, usinas a gás natural, do que o desejável e o necessário para atender a nossa demanda. É bom lembrar que tanto as usinas a óleo quanto as de gás natural têm o custo do combustível vinculado ao comportamento do petróleo no mercado internacional. E que custam caro, em geral, porque são comandados pela geopolítica do petróleo, comandada pela OPEP. Nós temos, ao contrário, um potencial imenso, o hidráulico remanescente, que tem dificuldades para ser desenvolvido. Temos eólica, que é hoje 3 vezes maior, já conhecido, do que o potencial hidráulico, que era grande recurso brasileiro até uma década atrás, nos manuais de planejamento. E temos ainda o potencial fotovoltaico, que é muitíssimo maior que todos e uniformemente distribuído no país. Basta contratar E é importante lembrar, o combustível desses recursos é gratuito. Não internacionaliza o custo da energia elétrica vinculando o combustível ao petróleo. Basta contratar uma combinação adequada de recursos hidráulicos, eólicos e fotovoltaicos. Essa metodologia estatística já é sobejamente conhecida para garantir a capacidade de produzir energia no curto, médio e longo prazo para atender toda a demanda que esteja vinculada ao bem-estar da população brasileira e ao crescimento econômico que é necessário. De forma que temos um problema de modelo, um problema de escolha e um problema de que o interesse público tem sido substituído no Congresso, da normatização, das escolhas e no planejamento por um debate enviesado em favor dos interesses dos grandes consumidores, que operam no mercado livre, rapinando a energia do sistema e pagando muito menos do que o custo efetivo, e
as pressões dos investidores também, que preferem fazer as suas opções que lhes dão maior retorno. Então temos um problema de planejamento e um problema de modelo. Não temos um problema de recursos naturais no Brasil. O potencial eólico mais o hidrelétrico combinado permite produzir, se desenvolvidos aqueles apenas que atendem aos requisitos ambientais, sem agressão contra as comunidades, portanto atendem ao requisito social. Permite produzir mais do que o dobro da energia que seria demandada no Brasil quando a população se estabilizar em cerca de 220 milhões de habitantes na década de 40, portanto daqui a 2 décadas, e mesmo dobrando o consumo médio per capita brasileiro, que hoje os brasileiros em geral consomem em média a metade do padrão europeu. Portanto, isso é um indicativo claro de que temos os recursos. Falta planejamento, falta escolher os investimentos e organizar o modelo. Quando nós transformamos o setor energético do modelo que prestava o serviço energético pelo custo para um modelo de mercado competitivo, onde grande parte da especulação em torno do preço da energia é feito a partir de fatores aleatórios, como o comportamento da natureza, da hidrologia e da eologia, por assim dizer, o comportamento dos ventos, ao invés de estruturar a razão desses riscos de maneira estável, basta contratar a capacidade suficiente, ter água e vento como patrimônio público, ao invés de ser uma plataforma de um cassino especulativo, e contratar, já estão aí as usinas térmicas de reserva, para os raros períodos como deste ano, onde a hidrologia combinada com a eologia pode ser crítica. É importante lembrar que no Brasil há um fator natural muito importante. Em geral, quando a hidrologia do Sudeste e Centro-Oeste está abaixo da média, a capacidade de produção de energia eólica do Nordeste fica acima da média. Então há essa complementaridade ainda, esse benefício. Portanto, para simplificar, falta mudar a forma de pensar o modelo, a forma de contratar a expansão da oferta e a forma de transferir esses custos para a população ao menor custo, não convertê-lo em informações privilegiadas, em um verdadeiro cassino onde alguns agentes comercializadores e grandes consumidores se beneficiam e a população fica à mercê. É verdade, um problema, porque atualmente, herdado das várias reformas feitas desde 95 para cá, e não resolvido nem em 2004, as usinas hidrelétricas têm uma liberação para vender energia, dita energia assegurada, muito maior do que aquela que elas, de fato, conseguem produzir num período de escassez hidrológica. Isso agrava o problema. É preciso, então, repensar o modelo, repensar a forma de planejar, repensar a forma de contratar a oferta de geração, inclusive a geração distribuída, aquela fotovoltaica, mina eólica, usina biogás, usina gás natural em cogeração, usinas de outras fontes renováveis que podem ficar distribuídas dentro do sistema de distribuição, no topo dos telhados, próximo dos centros de consumo, poupando distribuição, transmissão e geração. Investimentos nesses 3 fatores, se a gente coloca a geração, especialmente a fotovoltaica, em cima dos telhados dos consumidores. Portanto, não faltam recursos, falta repensar o modelo e organizar o investimento de longo prazo. Dentro desse cenário, Hildo, de escassez de energia, o governo privatiza a Eletrobras, uma das maiores empresas do mundo no setor. O Congresso já aprovou a venda de ativos da empresa recentemente e em breve isso deve sair do papel. O que a privatização da Eletrobras pode representar nesse quadro em que o empobrecimento do povo brasileiro cresce a olhos vistos e a energia é justamente o principal motor para a recuperação do país? É absolutamente incrível, paradoxal, que no momento em que enfrentamos mais uma vez uma crise decorrente exatamente da ausência de mecanismos institucionais, a ausência de um planejamento racional que ordene as fontes e possibilidade de gerar energia ou de racionalizar o uso da energia de médio e longo prazo,
do não funcionamento dessa multiplicidade de instituições criadas nas últimas 2 décadas e meia. Para a Câmara de Comercialização de Energia, Operador Nacional do Sistema, ANEEL, Comitê de Monitoramento, Ministério de Minas e Energia, Agência de Águas, Agência de Energia, todas essas instituições que não têm uma coordenação unificada, nós estejamos privatizando a grande responsável pela estabilização do setor elétrico, pela construção da modernidade energética brasileira, a Eletrobras, suas subsidiárias, em cooperação com as distribuidoras, com as geradoras estaduais de grande porte, como foram a CESP, a CEMIG, a COPEL, a CEEE do Rio Grande do Sul, entre outras, ao lado da Petrobras, para a área de derivados de petróleo, combustíveis e também para biocombustíveis. Nós criamos um sistema energético desde a década de 50 para cá, que suportou, apoiou o desenvolvimento e industrialização brasileira, apesar de todas as dificuldades e assimetrias que esse desenvolvimento nos permitiu. Agora, anunciaram que iam vender a Eletrobras por mais de 100 bilhões de reais. O modelo com que querem privatizar agora, se nota já desde cara, que nem vai atingir este valor financeiro, talvez nem a metade disso. Este não é nem o maior problema, mas é um problema gravíssimo. O problema maior é que a Eletrobras, com suas usinas, tem o papel de coordenação do sistema elétrico, de geração. As águas das hidrelétricas não são só para energia, elas servem também para abastecimento público, para a recreação, para investimentos em turismo, portanto, para irrigação, para a transposição. O que está no horizonte para quem viveu as últimas décadas no Brasil é o modelo chileno. No Chile venderam as usinas, o sistema elétrico, pelo custo depreciado contábil existente nos ativos. Depois de privatizados, disseram que esse custo não atendia aos critérios de mercado, que em mercado a energia tinha um valor maior. Esse é o golpe que parece que está sendo gestado. Como a Eletrobras foi substancialmente destruída no seu potencial financeiro com a medida provisória 579 de 2011-12, que obrigou a vender grande parte da sua energia pelo custo, através das cotas, cerca de 8 a 12 reais por megawatt-hora, que mal paga o custo de operação e manutenção, mais impostos, uma média de 30 a 40 reais o megawatt-hora. O custo da nova energia no Brasil, que está sendo contratada agora nos leilões, está em 150 reais o megawatt-hora. Então, o que estamos prevendo é o grande golpe tarifário. Assim que ela for privatizada, vão tentar dizer não, continuar vendendo pelas cotas. Aliás, já está na exposição de motivos. Vender a 30, 40 reais o megawatt-hora não corresponde ao mercado, temos que aumentar essa energia para cerca de 150 reais. Então isso vai ser uma explosão tarifária em benefício dos felizardos novos investidores que comprarão as ações da Eletrobras em bolsa como previsto. De forma que esta solução que está sendo proposta, no momento da maior crise, ainda prevê outro golpe, que é usar a energia Itaipu, é uma usina brasileiro-paraguaia, metade Brasil, metade Paraguai, 7 mil megawatts para o Brasil, 7 mil megawatts para o Paraguai, que estará com seu financiamento quitado em 2023, daqui a 2 anos, portanto. Estão colocando no mesmo processo de privatização da Eletrobras uma medida pela qual o dinheiro, o lucro anual, que está na ordem de 4 a 6 bilhões de reais por ano, que Itaipu pode gerar, depois de quitado seu financiamento, usar para fazer investimentos do interesse não público, como está previsto lá, para financiar a chamada conta de desenvolvimento energético de projetos que nada tem a ver, na maior parte, alguns sim, na maior parte não, interesse público, para melhorar as condições do atendimento ou
proporcionar acesso à energia para a população não atendida ainda. De maneira que o que está acontecendo com a privatização da Eletrobras é mais uma tentativa de fazer o discurso e outra prática pelo qual vamos subtrair da população brasileira uma das suas maiores construções históricas ao lado da Petrobras, para, mais uma vez, diminuir a qualidade do fornecimento da energia e ter uma trajetória de aumento das tarifas e preços em nome das relações de mercado e da eficiência econômica, que não tem levado em conta o grande problema brasileiro, que é melhorar e aumentar a produção, melhorar e aumentar as condições de vida da população brasileira, com mais energia, energia mais barata, mais emprego, mais produção e melhores condições de vida. Tudo que está sendo feito caminha na direção contrária desses grandes objetivos. No caso da Petrobras, Hildo, a tentativa é de se privatizar a empresa em partes. Já venderam a BR Distribuidora, a Liquigás, entregaram a rede de gasodutos, algumas refinarias, um quantitativo enorme das nossas reservas do pré-sal. Vão vendendo aos poucos para tentar passar despercebido para o povo brasileiro. Até a política de preços adotada pela direção da estatal, baseada no preço internacional do petróleo, tem levado a aumentos recordes dos combustíveis. Como é que você enxerga a situação da Petrobras nesse momento, Hildo, sob o comando do general Silvio Luna? Lamentavelmente, assim como no caso da Eletrobras, já há mais tempo a Petrobras, mercê de uma autorização absolutamente esdrúxula e paradoxal do Supremo Tribunal Federal, está sendo vendida em partes. O Supremo disse que para vender a empresa matriz é necessário ter autorização do Congresso. Para vender subsidiárias, não. Como a Petrobras já tinha cerca de 200 pessoas jurídicas subsidiárias a ela, ela tem feito transferir ativos de gasodutos, refinarias, também campos de produção de petróleo para essas subsidiárias e vem vendendo uma depois das outras. Vender a BR Distribuidora sem sequer auferir o prêmio de controle, porque venderam em bolsa o controle acionário, como pretende fazer agora também com a Eletrobras. Venderam a rede de gasodutos, que foi construída substancialmente no período de 2003 a 2007, planejados e construídos, grande parte, foram dobrados as dimensões dos gasodutos, tínhamos cerca de 4 mil quilômetros de gasodutos, foram acrescentados cerca de 4 mil quilômetros no período da primeira década desse século. A Petrobras é a principal usuária para vender o seu gás às distribuidoras. Então, venderam a rede de gasodutos, considerando que a Petrobras vai pagar uma tarifa relativamente alta para fazer circular o seu gás entre seus campos de produção e as distribuidoras do consumo final. E os investimentos que já estavam depreciados, menos abatidos do auferido, um pouco mais de 30 bilhões de reais, viraram lucros. Então a diferença entre o auferido e a venda, um pouco mais de 30 bilhões de reais, menos os investimentos depreciados, foi considerado contabilmente como lucro, e esse lucro dessa venda dos gasodutos distribuídos entre os acionistas, com grande festejo público de uma pseudo-eficiência. E é bom lembrar que mais da metade dos investidores da Petrobras são privados, 30% do total na Bolsa de Nova York. E agora a Petrobras vai pagar, ao longo dos próximos anos, entre aspas, uma espécie de aluguel pelo uso desses mesmos gasodutos que eram dela. É como aquele senhor que vende a sua casa, sua família, uma família vende sua casa por um valor elevado, vai morar de aluguel naquela mesma casa e o aluguel que ela vai pagar em torno de 2, 3 anos, ou 5 anos no máximo, vai consumir todo o valor auferido na venda da própria casa. É mais ou menos esse o modelo. É tudo que tem base ideológica. Estão vendendo também campos de petróleo, fora os leilões que continuam sendo feitos para entregar. O Brasil se tornou, mercê da descoberta do pré-sal, a maior fronteira petrolífera emergente do mundo.
Ao invés de usar a Petrobras para organizar um plano de produção para gerar excedente econômico da ordem de 50 a 100 bilhões de dólares por ano, portanto, cerca de 200 a 400 bilhões de reais por ano de renda, de receita, para investir em saúde, educação, em proteção ambiental, em reforma urbana, em previdência, enfim, para transformar esse país, que ao lado das hidrelétricas, da Eletrobras, também estão privatizando agora, poderia contribuir de outra fonte também, por cerca de 40 ou 50 bilhões de reais por ano, energia elétrica de baixo custo produzida em Itaipu e nas hidrelétricas estão vendendo agora, poderia financiar a mudança do paradigma brasileiro e resolver grande parte da assimetria social. Acabar com a pobreza de vez, investir em educação, saúde pública, nunca antes como agora se viu a necessidade de financiar programas públicos como o SUS para a saúde, que graças ao SUS a tragédia brasileira da pandemia foi menor do que aqui ainda temos, seria muito pior sem o SUS, falta dinheiro. Todo esse dinheiro da energia, petróleo do pré-sal, hidrelétricas da Eletrobras e Itaipu poderia financiar grande parte dessas prioridades. Não, estão entregando tudo ao capital financeiro internacional, que pouco vai deixar aqui. Estamos nos convertendo numa espécie de neocolônia, onde a grande capacitação da infraestrutura brasileira está sendo subordinada à lógica financeira, ao invés de ser uma plataforma de desenvolvimento, isto é, criar uma infraestrutura de energia, de transporte, de educação, de saúde, capaz de incrementar a produção brasileira, distribuir melhor a produção produzida no Brasil para a população, de maneira a atender suas necessidades, erradicar definitivamente a pobreza e a miséria desse país. Isto é possível. É preciso mudar a política, é preciso mudar o modelo como nós olhamos para a energia, para nossos recursos naturais, para a forma de organizar a produção e a vida. E por isso é importante que a população acorde, retome o espírito de cooperação, o espírito de solidariedade e perceba que ou temos um projeto em comum que atenda a todos, ou não teremos projeto de país. Dá para acreditar que uma mudança no comando do país no ano que vem possa alterar essa política de privatizações que está colocada, Hildo? É possível pensar em uma gestão que reestatize as nossas principais empresas, ou seria um exagero diante do poderio do grande capital? A grande esperança é que o desastre energético, o desastre sanitário, a explosão tarifária, as desnecessárias bandeiras vermelhas que vêm sendo impostas à tarifa elétrica, os contínuos aumentos dos preços dos combustíveis desnecessariamente. É verdade que o preço internacionalizado do petróleo não é um problema em si. O problema é se parte desse lucro da diferença entre o preço do petróleo no mercado internacional e os derivados e os custos internos do Brasil fossem transferidos para um projeto de desenvolvimento nacional, inclusive subsídios ou redução de preços para os fins sociais da energia, como GLP, como transporte público e coletivo. É possível ter um modelo de um jeito ou de outro. O problema é que, neste momento, o setor elétrico e o setor de petróleo está servindo apenas como uma plataforma de promover grandes lucros para investidores brasileiros e, em grande parte, internacionais, muitos especuladores, que estão enriquecendo e se locupletando às custas da ausência de um projeto brasileiro. De forma que, neste caso, a solução que vemos está na política. E a política exige que a população brasileira reconheça aonde estão os problemas que têm impedido que se produza mais nesse Brasil, com menos impactos ambientais, que se reduza a pobreza e a miséria, que se melhore a educação, que se melhore a qualidade de vida nas cidades, o saneamento, do transporte, da mobilidade, que se melhore a qualidade de vida das moradias.
Então, são todos projetos e questões intimamente interligadas. Nós temos uma base técnica, uma base de recursos naturais, uma base de conhecimento para produzir um projeto diferente do que está sendo colocado aqui. A questão está, portanto, numa escolha política. E a esperança é de que o debate no próximo ano em torno de um novo projeto para o país coloque em discussão, sim, se a população brasileira concorda com o que foi feito até agora ou se devemos reverter as privatizações e a forma de extrair excedente de renda do setor elétrico, as hidrelétricas, Itaipu, Eletrobras, a Petrobras, o petróleo pré-sal e mesmo os recursos minerais como os da Vale do Rio Doce e outros setores. É uma escolha da população. Não tenho dúvida nenhuma de que se esse debate for levado de maneira adequada, a população compreendeu o que está em discussão, o que são mentiras, o que são verdades, o que são mitos e o que são fatos. Ela provavelmente fará escolha na direção de reverter toda essa construção contra o seu interesse, retomar uma trajetória de construção de um país diferente, inclusivo, solidário. Essa é a esperança que nos move para o debate público. Sabemos que as condições serão difíceis. Por quê? Porque há um rastro de desilusões da população brasileira em relação a promessas não cumpridas de muitos governos. Agora, a tragédia e o desastre que se instalou aqui agora têm que ser superados. Não precisamos nem os erros do passado, nem a tragédia do presente. Um novo Brasil é possível. Nós temos condições de formular essa proposta, incluindo os interesses da população, e este projeto ser plebiscitado nas eleições de 2022, para que inauguremos efetivamente um novo modelo, baseado na solidariedade ao invés do individualismo, baseado na cooperação ao invés da expropriação por grupos afluentes dos interesses da população como um todo. De maneira que espaço há uma dificuldade, mercê do ambiente gerado de ódio, de discriminação, que tem se exacerbado ao longo dos últimos anos. Precisamos reconhecer que o Brasil é um país injusto, desigual e que só terá futuro se resolver o problema da miséria primeiro. Se resolver o problema da inclusão social definitivamente, ao tornar todos os brasileiros atores e autores do seu destino próprio, com autonomia, não depender apenas de concessões, migalhas, bolsas famílias do gênero. Não, precisamos construir uma sociedade inclusiva que seja capaz de produzir as necessidades do povo e incluir toda a população no processo de produção e distribuição. Nós temos uma base de infraestrutura energética na área da Petrobras, na área elétrica, na área de transportes, na área de saúde pública, como um projeto. Precisamos aprofundar o debate, melhorar essas propostas, colocá-las em sintonia com as necessidades, porque recursos naturais, recursos tecnológicos, recursos humanos nós temos. O problema nosso está na política, não está na natureza. Hildo Sauer, mais uma vez, muito obrigado por você conversar conosco aqui no programa. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e também mandar meu forte abraço. Agradeço por essa oportunidade de compartilhar essa imensa angústia que nos assola neste momento face à tragédia sanitária, econômica, social que vive o país. Nesta despedida, ressalto novamente a esperança de que, como brasileiros, seremos capazes de nos reencontrar com o nosso passado e com o nosso futuro. Nosso destino não é matéria, nosso futuro não é matéria de destino.
Nosso futuro é construído ombro a ombro, com base na solidariedade, com base na cooperação, para que possamos resolver definitivamente o problema da miséria, da pobreza, construindo uma educação pública, uma saúde pública, uma infraestrutura a partir das riquezas dos setores naturais, recursos naturais como o petróleo, os potenciais hidráulicos, a energia de Itaipu, a energia das hidrelétricas, para gerar receita e renda, assim como dos outros setores, uma nova política de preços para os derivados, para a energia elétrica. Tudo isso é possível para retomar a trajetória de construção de um país diferente. Essa construção é possível, ela é necessária, é o único caminho que nos salvará da tragédia do presente. Conversamos aqui com o ex-diretor da área de negócio de gás e energia da Petrobras, professor titular e ex-diretor do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo, a USP, Hildo Sauer. Vamos agora a mais um intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento o jornalista e conselheiro da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, Marcos Gomes. Marcos Gomes, bom dia. Olá, Anderson, muito bom dia a todos os ouvintes do Faixa Livre. Muito obrigado também à Celeste Sinta, que é a produtora desse programa. Agradeço o convite para estar voltando aqui a conversar com vocês. Marcos, eu quero te agradecer por você novamente estar aqui conosco no Faixa Livre. Marcos, no último fim de semana nós tivemos o encerramento dessa polêmica Copa América de Futebol aqui no Brasil, marcada às pressas devido à desistência da Argentina em realizar o torneio por conta da pandemia. O risco de nós termos uma série de infecções pela Covid-19 se confirmou. Tivemos quase 200 de casos registrados em uma competição que ainda por cima teve baixíssimo nível técnico, Marcos, essa que é a verdade. Dava até vergonha assistir à tarde alguns grandes jogos da Eurocopa e à noite se deparar com aqueles espetáculos deprimentes, inclusive na qualidade dos gramados. Enfim, deixando o aspecto esportivo de lado, nós que já conversamos um pouquinho lá atrás, antes do início do torneio, qual é o saldo que a Copa América deixa, na sua opinião, Marcos? Anderson, a sua pergunta sobre quem sai ganhando com essa Copa América, obviamente que a Conmebol e a Argentina. A Conmebol, porque colocou no seu cofre 100 milhões de dólares, foi o patrocínio que ela conseguiu vender, e parte dessa grana poupuda vai ser distribuída na CBF e as demais confederações de futebol latino-americano. E teremos também, não podemos deixar de registrar, a vitória da Argentina do Messi, né? Porque pela primeira vez o Messi conquista um título pela sua seleção, e principalmente jogando no Maracanã, né? Mais um maracanaço. Merecido título para o Messi, merecida vitória para a Argentina. Agora, para o Brasil nada deu certo, não deveria ter sido realizada essa Copa América no Brasil, aliás, Cova América, né? O Brasil tem mais de 530 mil mortos pela Covid-19, as restrições sanitárias ainda deveriam ser mais rigorosas no Brasil, mas desde o início a gente sabe que a pandemia não é um atributo, né? Os cuidados com a pandemia não é um atributo do governo Bolsonaro, e ele faz tudo para burlar, para não respeitar, ou seja, ignorar, né, todas as mensagens e recomendações da ciência. Felizmente, eu acho que a gente ganha muito com isso, sim a CPI da Covid, que a gente vai falar um pouco mais lá na frente. Mas ainda sobre a competição em si, né, um absurdo que se viu no Maracanã no último sábado, aglomeração na porta, a Conmebol trouxe ali 7 mil convidados para participar desse evento, que foram espalhados na torcida, mas o que se viu na chegada desses torcedores foi realmente um absurdo. Aglomeração, muita gente sem máscara, falsificação de atestado de Covid, o que mostra, acima de tudo, a falta de preparo não só de governos, mas também de instituições da sociedade civil, como é a própria
CBF, os clubes, as confederações, mas isso não se viu só no Brasil, não. Na Inglaterra também, no domingo, a gente viu a final da Eurocopa, a bagunça que foi o acesso do público, né, ao estádio, cerca de 60 mil pessoas, todos deveriam estar usando máscara no estádio, mas ninguém usava máscara, pouquíssimas pessoas eram vistas usando máscara, né, em Wembley, né? E certamente isso vai acontecer no Japão, embora o público não esteja previsto, né, não seja previsto para acompanhar as Olimpíadas que começam daqui a poucos dias. Mas é isso, total falta de controle e a humanidade segue assim, né? Uns desrespeitando, a maioria respeitando, levando a sério as determinações da ciência, mas uma parcela importante também fazendo tudo para ignorar, né, os ensinamentos com relação ao combate a essa pandemia. Infelizmente, o Brasil vive um momento de uma situação muito delicada, né, um momento político, econômico e social muito delicado, as pessoas passando fome, a fome voltou ao Brasil, depois do Brasil ter experimentado um período onde as classes C e D, né, tiveram uma ascensão, com mais comida na mesa, com uma facilidade para acesso a transporte, educação, saúde, mas a gente está perdendo isso tudo. Mas, enfim, é de se anotar, porque todas essas ações de falta de respeito começam a aparecer agora também nas pesquisas de opinião, né? O brasileiro já está acreditando no impeachment e talvez essa seja a única saída mais rápida para que possamos reverter esse quadro de descalabro que tomou conta do Brasil. E o presidente Jair Bolsonaro, Marcos, que não compareceu à final do torneio, na partida entre Brasil e Argentina, atingiu seus objetivos políticos com a competição realizada em território nacional ou o tiro saiu pela culatra, ainda mais com a derrota da seleção brasileira? Certamente, né? O presidente Bolsonaro não ganhou nada, né? Ele perdeu, né? A seleção brasileira perdeu, ele perde também a chance de ter aí um título conquistado da Copa América no Brasil, no seu governo. Embora a gente saiba que isso não tenha muita relação, né? O Brasil disputou várias competições internacionais, Copa do Mundo, e teve presidente que ganhou, teve presidente que perdeu a eleição. Não existe essa correlação, né, de sucesso da seleção brasileira com sucesso eleitoral. Não é isso. Essa correlação não é frequente, né? A gente não vê isso. Mas o que se viu também, de uma certa maneira, foi a forma assodada como o presidente tratou desse assunto, não consultou seus ministros, o ministro da Saúde não foi ouvido. Também, se tivesse sido ouvido, ele ia concordar, porque esse Queiroga está aí para se manter no cargo e faz tudo que o Bolsonaro quer e manda. Mas, de qualquer maneira, a imagem do presidente, ela vem sendo bastante atingida, né, com as denúncias de corrupção em seu governo, em função aí das denúncias em relação à vacina, a compra de vacina, né? A CPI vem apurando com documentos e depoimentos o que vem acontecendo nos últimos meses, principalmente na compra da vacina. E isso certamente vem atingindo em cheio, né, aquele mote do governo que teria acabado com a corrupção. O Bolsonaro andou dizendo que acabou com a Lava Jato porque não era preciso mais ter Lava Jato, embora eu não seja a favor da Lava Jato, porque o seu governo acabou com a corrupção, que não é verdade. A gente está vendo as coisas acontecendo, compra de casa aqui, sem justificativa financeira para compra de casa, e tudo isso acontecendo num momento muito delicado. Se ele imaginou que trazendo a Copa América para o Brasil fosse resolver, né, a questão do baixo desempenho do seu governo, esqueceu de convencer com o Tite, né? Esqueceu de combinar com o Tite, que é o técnico da seleção brasileira, que não está jogando nada,
e isso certamente afasta o torcedor. Ninguém conhece os jogadores do Brasil, a não ser o Neymar e outros pouquíssimos, né? Mas o Neymar, enfim, é aquilo que todo mundo já sabe, né? É um negacionista também, tem posições diversas, acabou de perder um contrato com a Nike, acusado de assédio sexual, tem tido posições, ele e seu pai, né, Neymar filho e Neymar pai, mantém posições que não dialogam, né, com o pensamento da maioria da população brasileira, e isso certamente é um desgaste, né? No lugar de trazer benefícios políticos, acaba trazendo mais desgaste, não só em relação ao próprio desempenho da seleção, da CBF, toda essa confusão que a gente está assistindo hoje, mas o tiro saiu pela culatra, sim. Eu acho que a sorte do presidente, Marcos, é que não houve público nos estádios, porque se os brasileiros pudessem se expressar nas arquibancadas, diante de todos os escândalos de corrupção que têm surgido, com essa irresponsabilidade do chefe do executivo em relação à pandemia, a pressão sobre ele seria muito mais intensa. Bom, o fato de não ter tido público nos estádios também não beneficia em nada. Se houvesse manifestação, todo mundo ia gritar fora Bolsonaro, mas ia ter gente que ia apoiar também. Não é esse o caso. Os estádios ainda esse ano, que se prevê aqui no Brasil, é que lá para outubro ou novembro o público vai voltar aos estádios, mas o que me chama a atenção também é que com tanto apoio, né, de polícia militar, eu não sei até que ponto a polícia militar vai tentar barrar as manifestações nos estádios contra o Bolsonaro, né? Porque há uma cooptação muito grande por parte do governo federal em relação ao comando das polícias militares em todo o Brasil, e a gente acha que, eu particularmente acho que vai haver repressão também nos estádios por conta de manifestações contra o presidente da República. Agora, tudo isso faz parte de um conjunto, né? Tudo isso faz parte de um momento muito ruim, péssimo para o atual governo. Ele não consegue uma ação benéfica em prol da população, em termos de que possa lhe trazer dividendos políticos, e todas as chances foram dadas. Se o Bolsonaro tivesse aderido à vacina, tivesse aderido aos protocolos, né, da Organização Mundial de Saúde e das demais instituições científicas, né, certamente ele estaria numa outra situação. O Boris Johnson, na Inglaterra, no Reino Unido, fez isso. Ele antes negou a vacina, ele antes negou o isolamento social, o afastamento social, mas depois que esteve internado, ele sentiu o drama, mudou a postura, mudou a posição, né, e se mantém ali ao lado da ciência em relação ao combate à Covid. A Inglaterra experimentou um dos mais longos períodos de isolamento social, parece que foram em 2 ou 3 períodos, se eu não me engano, que a população teve que cumprir um isolamento rigorosíssimo, 3 meses, né? E agora não, agora com o avanço da vacina e outras providências tomadas, a população começa a viver dias de quase normalidade. Por aqui não, por aqui o que se vê é um total abandono, né, por parte do governo federal, principalmente em relação às medidas sanitárias preconizadas pelas autoridades de saúde. O que vai acontecer daqui para frente é a desidratação, né, a desidratação política desse governo, que não consegue coordenar nenhuma ação em favor da população. Tem um auxílio emergencial. O auxílio emergencial foi uma ação do Congresso Nacional. O governo sempre preconizou o não pagamento, ou se queria pagar muito pouco, o Congresso Nacional foi quem determinou o pagamento de R$600, que eles agora conseguiram diminuir o valor desse auxílio emergencial. É por aí que eles atuam, dessa forma negacionista que eles vão tentando administrar esse país, mas a reação
tem sido cada dia mais forte, as instituições, o Supremo Tribunal Federal, o Senado, alguns deputados na Câmara dos Deputados, enfim, muita reação, e a cada dia nós vamos percebendo que enquanto as ruas começam a se mobilizar, a situação do governo vai se deteriorando de uma forma muito, muito clara e acentuada, bem impressionante, né, para um governo que se dizia que viria combater os erros nesse Brasil, mas nós estamos vendo justamente o contrário. A nossa produtora Celeste Sintra nos lembra aqui muito bem, Marcos, os jogadores da seleção que se acovardaram antes do torneio e aceitaram disputá-lo em um momento de enorme gravidade no país no que se refere à pandemia, sequer entraram com uma faixa para homenagear os mortos pela Covid-19. Acho que o principal destaque negativo fica para os atletas brasileiros, Marcos. Você concorda com isso? Os atletas brasileiros que não jogam mais no Brasil, são todos atletas de times europeus, em sua maioria, eles vêm aqui, jogam e vão embora, não tem nenhuma identidade com a relação à torcida brasileira, quase ninguém os conhece, e eles vão ficar nessa situação. Realmente não demonstraram nenhuma empatia com a questão envolvendo as 530 mil mortes, poderiam ter se manifestado, não o fizeram, o que comprova que o comportamento dessa seleção brasileira revela muito do seu treinador e revela muito dos atuais dirigentes da CBF. Ainda no que diz respeito às manifestações, né, o principal destaque negativo, né, com relação aos atletas é esse mesmo, né? E o Neymar, né? Aquele choro era choro de verdade mesmo? Acho que muita gente duvida de que o Neymar tenha chorado ali com emoção, né? Ninguém acredita mais no Neymar, e ele deixa muito a desejar em relação ao seu relacionamento com a torcida brasileira. Vi reclamar de que os torcedores brasileiros, ou uma parcela significativa, não ia torcer pelo Brasil, ia torcer sim pela Argentina. Não tem nada a ver, pô. Essa seleção deve fazer mais para angariar, para trazer, né, para si o respeito da população brasileira, que não existe mais, né? A seleção brasileira virou essa coisa chata, né, com esse futebol que ninguém gosta, e por isso o preço está sendo pago, né? O total desrespeito ou desinteresse pela seleção brasileira. O engraçado é que eles reclamam, né? Mas também não fazem nada para melhorar essa situação, principalmente quando são chamados a demonstrar uma posição de solidariedade em relação aos mortos da Covid. Nem isso fizeram. Eu também gostaria que você comentasse, Marcos, essa bela nota divulgada pela Associação Brasileira de Imprensa, que eu cheguei a ler aqui como editorial do nosso programa na última sexta, a respeito desse posicionamento ameaçador dos militares que estão no governo sobre as denúncias que surgiram contra alguns integrantes das Forças Armadas na CPI da pandemia e em apoio ao presidente da comissão, o senador Omar Aziz. Além de parabenizar vocês da ABI pela coragem na escolha das palavras e o tom da nota, Marcos, eu queria saber como é que essa instituição centenária, que nunca fugiu das suas responsabilidades com o nosso país, tem visto todo esse recrudescimento dos discursos do presidente da República e dos militares. Bom, realmente, a nota oficial divulgada pelo presidente da ABI, Paulo Jerônimo, né, contrária à manifestação do general Braga Neto em reação ao que disse o senador Omar Aziz, que na verdade não falou nada contra as Forças Armadas. O senador Omar Aziz pontuou, né, que realmente existem indícios de participação de militares em coisas que vêm sendo apuradas de irregularidades cometidas no Ministério da Saúde. Ponto, nada mais do que isso. Balançar as armas toda hora, dizer que pode haver intervenção, sabe? Esse negócio está chato, é uma manifestação
em relação ao clima político no Brasil dos militares, são manifestações indevidas, eles não poderiam estar se manifestando, não deveriam estar envolvidos em ações do governo, né? Isso é que está causando esse clima de insatisfação com relação à participação dos militares no governo. Eles sabem que isso não deveria acontecer, esse apoio a Bolsonaro para poder voltar ao poder está trazendo, né, esse malefício para a imagem das Forças Armadas, coisa que depois da redemocratização, né, você não ouvia muito falar de situações envolvendo as Forças Armadas, e agora, diariamente, né, temos notícias de insatisfação. O que eles estão querendo, né, com isso? Estão querendo tomar o poder de novo? Estão querendo voltar, implantar uma ditadura? Mas não é assim que a coisa acontece. Não dá mais para ter... vão dizer o quê? Que o governo é corrupto? Quem eles vão derrubar? Eles vão derrubar o Bolsonaro. Estão querendo derrubar quem? Né? Quem é que está no governo? Não é a oposição que está no governo. Quem está no governo é o governo que eles apoiam, né? Que eles lutaram para manter aí, e estão vendo o gravíssimo erro que estão cometendo. Não é para se ignorar, né? Porque se você tem um presidente no Palácio do Planalto como Bolsonaro e justificar todas as ações desse presidente, é um erro crasso, né? O presidente que acusa, mas não prova, diz que teve fraude nas eleições. Cadê a prova? Aponte a prova que houve fraude na urna eleitoral. Ele e os filhos sempre foram eleitos através desse sistema. Nunca reclamaram de nada. Agora vai reclamar o quê? Olha, se estivesse trabalhando, se tivessem todos eles atuando diariamente para tirar o Brasil dessa situação, eles seriam aplaudidos, obviamente. Mas o negócio é que eles não têm capacidade de resolver o problema e ficam toda hora buscando chifre em cabeça de cavalo. Não vão achar nada, vão encontrar pela frente a resistência de uma população que está sufocada. O Brasil não aguenta mais essa incompetência do governo federal em relação a todos os problemas. Não há uma situação em que o Brasil se comporte de uma maneira altiva, legítima, que possa ser elogiada. Não. Para onde você olha tem problema. Como é que você vai elogiar um governo como esse? Então, a única saída é o afastamento do presidente, que os militares possam voltar rapidamente para os quartéis para cuidar das suas atividades em relação à defesa nacional, enfim, a modernização da frota, a modernização dos equipamentos e, acima de tudo, entender um pouco mais desse Brasil, parar de estudar só administração para estudar política, economia, ciências sociais, filosofia, porque os militares pararam de estudar essas ciências. Você acredita que nós poderemos chegar ao ponto de termos um golpe patrocinado pelo bolsonarismo, Marcos? Bom, essa última pergunta com relação à ruptura é tudo que o Bolsonaro sonha e almeja. Ele vai conseguir? Não acredito. Não acredito, porque falta a ele essa densidade para fazer a coisa certa, né? Envolvido numa série de falcatruas, desde rachadinha em seu gabinete, né? Agora até chegar a desvios na saúde. Vai alegar o quê? Vai alegar que está combatendo a corrupção, que o governo quer estabelecer a ordem, né? A lei e a ordem para combater a corrupção, se o próprio governo está envolvido em vários casos de corrupção. Temos que falar também, vamos combater o inimigo interno. Quem é esse inimigo interno? De onde eles tiraram esse inimigo interno, né? Essa aversão ao Brasil e a parcela da sua população, aos brasileiros, né? Não, o que tem que dizer agora é o seguinte: por que tanto apoio aos Estados Unidos? Por que tanta vassalagem, principalmente na época do governo Trump, né?
que eram de unha e carne com o governo Bolsonaro. Por que isso tudo? Certamente eles não têm resposta para dar. E como não tem um projeto de país, um projeto de nação, né, um projeto de desenvolvimento, eles estão perdidos. Né? Estão perdidos, sem saber o que fazer, sem saber como administrar, sem saber como negociar com as partes interessadas, porque governar é isso, você conversa com a oposição, você conversa com... Você não governa só para seus aliados, naqueles que votaram em você. Né? Até o dia da eleição, a sua relação é com quem te apoia, mas quando você toma posse, você passa a ser responsável, né, por todo o país, por todos os brasileiros, e não só aqueles que votaram em você. Para encerrar, para finalizar, deixa eu deixar aqui um recado sobre a ABI, né, Associação Brasileira de Imprensa, que completou agora em abril 113 anos. É importante que vocês acompanhem todas as ações da ABI, principalmente as atividades que estão disponíveis no canal do YouTube da Associação Brasileira, que já tem uma programação de segunda a sexta-feira muito interessante. Por exemplo, toda segunda-feira, no canal da ABI no YouTube, eu apresento o programa ABI Esporte, né, que é um programa destinado a ouvir, né, e conversar com jornalistas esportivos. Para quem gosta de esporte, ABI Esporte, toda segunda-feira, 7h30 da noite. Terça-feira, para quem gosta de cinema, a ABI apresenta o Cineclube Macunaíma, com Silvio Tendler e Ricardo Cota. Quarta-feira é dia de música no YouTube da ABI, né, com 2 programas, Claquete Musical e Memória Musical com Paulo Figueiredo. Quinta-feira, Encontros com a ABI com a Cultura, apresentado pela Vera Perfeito, e ABI Rumos da Comunicação, Rumos do Jornalismo, apresentação Andréa Pena. E na sexta-feira, a diversidade e os temas da saúde entram em pauta no canal da ABI no YouTube. Então, se você ainda não conhece, vai lá na internet, acesse o canal da ABI no YouTube, se inscreva no canal. A ABI está precisando aumentar a audiência desse canal para que outras pessoas possam nos assistir. Marcos Gomes, eu quero mais uma vez te agradecer por você dialogar aqui conosco no programa. Quero deixar aqui para você meu forte abraço e te desejar um ótimo dia de trabalho. Então é isso, mais uma vez eu agradeço a você, Anderson Gomes, Celeste, a todos os ouvintes do Faixa Livre, por poder me manifestar, por poder conversar com vocês. Estarei sempre à disposição, muito obrigado e até a próxima. Muito bom dia. Conversamos aqui com o jornalista e conselheiro da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, Marcos Gomes. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui ligadinhos na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!